Boa tarde novamente a todos que estão aqui nos acompanhando, tanto no Zoom como no Workplace. Eu sou a Larissa Macedo, gestora de inovação do Brain. Vou estar aqui facilitando como mestre de cerimônias esse painel incrível que vem por aí. É um prazer enorme ter todos vocês aqui conosco nesse evento realizado pelo Brain, em parceria com a Algar Telecom e a Algar Tech. Esse ano optamos por realizar nosso evento 100% gratuito e digital em um dia só, e não tinha data melhor do que o dia 19 de outubro, onde é celebrado o Dia Nacional da Inovação. Antes de começarmos o painel, eu queria lembrar vocês do nosso sorteio. Para participar do sorteio dos vouchers do iFood, é muito simples. É só você postar uma foto nos seus stories, mostrando que você está participando do Dia da Inovação. Usar a hashtag GoInovação e marcar o perfil do Brain, @BrainInnovation. Nós vamos repostar os melhores conteúdos e fazer os sorteios entre todos os que participarem. Lembrando que o perfil do Instagram precisa estar aberto para que o Brain possa repostar. Então, vamos lá, vamos participar, vamos movimentar aí as redes sociais, gente. Eu gostaria de agradecer, então, aqui os painelistas que vão agora brilhantar nossa tarde. Ana Paula Grabowski, Changemaker, CEO da Landix, Chapter da Singularity Uberlândia, idealizadora do programa Get Real. Obrigada, Ana. Oi, Larissa. Obrigada aí pela apresentação e pelo convite. Prazer estar aqui. Imagina. Além disso, a Ana ainda é mãe e tem 1 milhão de animais na casa dela. Ela acha que ela tem um zoológico, né, Ana? Vamos lá agora para a Carol. Carolina Nutz, CMO da WeMe e palestrante do TED Talk. Muito obrigada, Carol. Olá, gente. Um prazer estar aqui com vocês também. Muito obrigada. Carol, adorei sua palestra do TED Talk, viu? Tema super inusitado, adorei. Obrigada. Convidamos também Pierre Lucena, presidente do Porto Digital e professor da UFPE. Obrigada, Pierre. Obrigado a todos vocês pelo convite, a Zaima. Estou por aqui, à disposição. Pierre está com aquela vista maravilhosa para poder fazer inveja para todos nós aqui do Cerrado, sabe, gente? E, por último, Tiago Cardoso, responsável pelo Web Summit on the Road, representante do ecossistema de inovação de Portugal. Obrigada, Tiago. Olá, Larissa, tudo bem? Muito obrigado também pelo convite, para você e toda a galera do Brain. E já agora, eu aqui em Portugal não tenho a vista que o Pierre tem, por isso eu também estou com muita inveja da vista lá do escritório dele, lá no topo do Porto Digital. Hein? Não sou só vocês. Um grande abraço. Obrigada, Tiago, e obrigada principalmente por estar conosco pelo fuso horário. Aí a gente sabe que a gente adentrou já aí à noite para você. Não há problema nenhum. Muito obrigada. Obrigado, Larissa. Sem mais enrolação, vamos começar então o painel Inovação X.0. Lembrando que vocês podem mandar as perguntas tanto no chat do Zoom como no Workplace, que ao final a gente vai fazer as perguntas aos participantes. Vou chamar agora a nossa super moderadora desse painel, Zaima Milazzo, engenheira eletricista com especialização em telecomunicações pela Universidade Federal de Uberlândia. Zaima tem mais de 20 anos de experiência no mercado de telecomunicações, com forte atuação em desenvolvimento de produtos e serviços. Mas agora é que tem a parte mais importante, mais bacana do currículo da Zaima. A Zaima é presidente do Brain, Instituto de Ciência e Tecnologia focados em negócios digitais. Além disso, ela é mãe e geek. É com você. O espaço é todo seu, Zaima. Obrigada. Boa tarde a todos. Muito bacana estar aqui, podendo moderar esses painelistas maravilhosos, né? Assim, é um prazer mesmo estar com vocês aqui, Ana, Carol, Tiago. Quanto tempo, né, Tiago? Estava com saudade de ouvir o seu sotaque. Já estou ouvindo isso, Zaima. Por isso é que foi o convite. Muito obrigado pelo convite. Muito bacana. E o Pierre, né, Pierre? Eu também acho assim, olha, essa vista é invejável para todos nós. Vou te falar que eu estou morrendo de saudade do nosso escritório,
do Porto, né? Assim, morrendo de saudade mesmo. Em breve, quem sabe, né? Eu poderei matar essa saudade aí. Então, é maravilhoso aqui estar com vocês, tá? E sem mais delongas, né? Eu queria que vocês, né, se apresentassem, além da apresentação aí que a Larissa muito brilhantemente fez, e falasse para a gente aí, para quem está nos assistindo, já agradecer vocês que estão aqui nos assistindo hoje, né? Como que está esse misto de pandemia e inovação para vocês, né? E eu já aproveito para falar assim que a gente no Brain, né, assim, a gente depois de uns 15 dias para entender um pouco melhor o que estava acontecendo, quando começou, né, assim, deflagrou a crise, a gente rapidamente foi para casa, né? Então nós estamos todos trabalhando de casa desde o dia 16 de março, 18 para ser mais preciso, 16 foi Recife e São Paulo, na sequência foi Uberlândia. Mas a gente conseguiu rapidamente mudar a forma de trabalho e a gente foi de forma muito intensa, acelerado para lançar novos produtos. Lançamos 4 produtos novos para a Algar Telecom, para diversos segmentos, todos que fazem muito sentido para ajudar os clientes da Algar Telecom a se reposicionarem nesse momento de crise. Lançamos uma nova unidade de negócio para a Algar Tech, e fizemos já 3 rodadas de programas de Open Innovation. Então, falar para vocês que, assim, no nosso contexto, a pandemia fez com que a gente acelerasse ainda mais, né, assim, os nossos movimentos, né? Então, eu queria abrir aí para vocês contarem um pouco como que foi para vocês. Aí vou começar com a Ana, então. Vai lá, Ana. Obrigada mais uma vez aí pelo convite. Eu acho que a pandemia, a restrição, ela trouxe uma oportunidade muito grande para a gente repensar, né? Alguém está digitando e não está no mudo. Estou vendo um barulhinho aqui, bem alto. Obrigada. Oportunidade muito, muito positiva da gente repensar muitas das estruturas que a gente achava que eram extremamente eficientes, extremamente eficazes, e depois que a gente teve que se colocar em outro local, a gente começou a questionar, né? Não, na verdade, não são, nunca foram, e nada melhor do que uma restrição para a gente ter que inovar da maneira mais rápida possível, né? Então, eu achei que isso foi muito positivo, e principalmente para as grandes organizações, né? A gente viu que várias grandes empresas, governos como um todo, coisas que a gente nunca imaginava que iam acontecer em 6 meses, não conseguiram acontecer, mas viraram o padrão de agora em diante, né? Então, eu acho que isso foi muito positivo, traz resultados não só agora, mas eu acho que para sempre, né? Vai ser a partir de um novo estabelecimento mesmo, a gente vai construir formas muito mais bacanas de se trabalhar. Uma coisa que eu venho vindo, está sendo bem fácil de observar aí no último mês, nos últimos 2 meses, que eu acho que a poeira começou a baixar e a gente está começando a entender que não é uma coisa pré e pós-pandemia, né? Isso nunca mais vai voltar a ser como era, mas também a gente não pode parar de viver, não pode parar de se relacionar, não pode parar de ter que esperar a pandemia passar para voltar a trabalhar, né? Então, eu vejo vários setores que estavam esperando acontecer algo, a desistirem de esperar e terem que realmente se adaptar, né? Então, gente que tinha tirado o pé do investimento já voltou a investir, gente que tinha tirado o pé de acelerar novos negócios já começou a entender que vai ter que fazer isso de uma forma digital, né? Então, eu acho que isso está sendo extremamente positivo. Você vê várias indústrias aí que estavam com as vendas, sei lá, 20%, 30% negativas, agora elas já estão batendo as metas, né? Então, esse reaquecimento econômico eu acho extremamente positivo e com muita base na inovação tecnológica que foram feitas nesses últimos 6 meses. E inovação não só no sentido de implantar sistema, não, tá? Inovação não fala no sentido de trabalhar. As pessoas se permitirem trabalhar de forma conjunta, mesmo estando digitalizadas, elas estarem conectadas com ferramentas diferentes, aprendendo a dividir suas tarefas sem estar presencialmente, co-criando de forma colaborativa mesmo, mas de forma conectada e não de forma presencial, e que em muitos setores estão dando certo. Alguns não tanto, outros mais, mas eu vejo de forma muito positiva aí o avanço que todo mundo teve na parte de comportamento, na parte de colaboração, né? E muito por causa da conectividade no mundo que a gente está inserido, né? Então, a gente que é de TI, vocês que são de telecom, a gente é privilegiado por estar num ambiente que já usa isso há muito tempo, e eu fico
muito feliz de ser uma empresa, né, de participar de uma empresa e ser parceira da Algar, no sentido de poder trazer essa capacidade para outras empresas que não são de tecnologia por raiz, mas elas já começam agora a ser, e poder usar isso no seu dia a dia. Câmbio. Bacana. E você aí, Pierre? Conta para a gente. Bom, aqui, só me apresentando, né, você apresentou rapidamente, meu nome é Pierre, eu sou presidente do Polo Digital, que é um parque tecnológico localizado aqui em Recife, né, que tem hoje 340 empresas embarcadas, digamos assim, nesse projeto. São 11.600 pessoas que trabalham aqui com a gente, né? Veja, eu estou vendo com muita preocupação, obviamente, tudo que está acontecendo, como todo mundo. Nós fomos... Quem trabalha com tecnologia, de certa forma, foi fácil o movimento de migração para o home office, mas está sendo difícil a volta, né? As empresas estão com dificuldade de convencer seus colaboradores a voltar, além das próprias empresas ainda estarem muito receosas. Só que existe um problema paralelo aí atrás, que é basicamente o seguinte: se o home office se estabelecer, não o modelo híbrido, mas dizendo o home office puro, se estabelece como modelo de trabalho de tecnologia daqui para frente mundialmente, significa que a indústria nacional de tecnologia simplesmente ela deixa de existir. Hoje nós não temos condição de competir com outros países em mão de obra, né? Nós temos muita vaga em aberto já no Brasil, mas outros países têm muito mais do que isso. Mas, sendo só sincero, se o trabalhador passa a escolher exatamente o lugar onde ele quer trabalhar, ele sabe o mínimo de inglês. Então, só para ter uma ideia aqui, eu estou com os dados aqui, que eu fiz uma pesquisa recente. Um desenvolvedor de software pleno em São Paulo ganha meio salário mínimo alemão. Posso ir mais longe um pouquinho. 19.000 reais por mês é o salário de um desenvolvedor pleno na Alemanha, certo? Hoje, para trabalhar de casa. E um júnior, veja, o júnior que jamais teve nenhum emprego, nenhum estágio sequer, ele entra ganhando no mínimo 138 mil reais por ano, que está mais ou menos uns 11 mil reais por mês, né? Então, eu estou vendo com muita preocupação essa movimentação, além dela... Óbvio, não vou ser nem eu, nem aqui, nem ninguém que vai resolver, o mercado é que vai acabar resolvendo isso, né? Mas eu estou vendo com muita preocupação, porque as empresas nacionais simplesmente ainda não sabem o modelo pelo qual a gente vai trabalhar daqui para frente, e, de certa forma, ainda talvez não consigam enxergar o risco para o próprio negócio que isso vai causar dali para frente também, né? Então, a gente está observando isso. É lógico que eu não estou falando ainda de áreas de criatividade, esse tipo de coisa que, obviamente, tem uma característica um pouco diferente. Mas, especialmente na área de tecnologia, que é onde a indústria nacional está enfrentando gargalos aí de maneira muito sistemática, muito forte, e que estão, de certa forma, impedindo o movimento de inovação no Brasil. Então, hoje a gente está ali na série C, digamos assim, da inovação, por falta de gente. Mas quando estou dizendo série C é um termo meio talvez inadequado, né? Porque fica parecendo que nós estamos muito atrás, mas é porque a série A são a China e os Estados Unidos, né? A série B tem lá a Índia, Coreia do Sul, Inglaterra, Alemanha e tal, e a gente está ali junto com outros países ali, Israel, que pelo tamanho dele, e outros países que estão fazendo inovação em bom nível, mas que precisam avançar nos próximos anos e estão encontrando muita dificuldade. Bacana, é interessante mesmo a sua visão, né? Assim, essa é uma preocupação que eu acho que todos devem ter, né? Ao mesmo tempo que é uma oportunidade para a gente conseguir talentos, né, em qualquer lugar que eles estejam, passa a ser uma ameaça também para a gente perder talentos, né? Então, muito bom seu ponto aí. E Carol, conta para a gente como é que você está aí. Primeiro se apresenta. Eu já quero falar que é um prazer te conhecer, viu, Carol? Eu já ouvi falar demais de você. Tinha muita vontade de conhecer, né? A gente quase teve a oportunidade antes da pandemia, né? Mas acabou vindo a pandemia, enfim. A gente precisa retomar aí o contato, então conta para a gente aí, então, um pouco sobre você, né? E como que você está passando aí nesse momento. Maravilha, obrigada. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês, contando um pouquinho sobre mim. Eu também sou mãe, eu esqueci de contar isso para a Larissa.
Eu tenho 35 anos e eu falo que minha trajetória ela é bem em linha com o que está acontecendo hoje, não dá para prever nada, né? Comecei como jornalista, me formei em engenheira química, trabalhei quase 10 anos com marketing e vendas e aqui estou, né? Trabalhei boa parte da minha carreira na 3M, multinacional, e aí mudei para o mundo de tecnologia e startups e hoje estou CMO da WIMI. E aí, para quem não conhece a WIMI é um estúdio de inovação e design, e o propósito da WIMI é justamente diminuir o gap entre organizações que são tradicionais, que têm um grande legado, têm muita experiência, muito conhecimento de mercado, mas estão passando por um momento de transição para um contexto digital. Contexto que foi acelerado, foi catalisado pela pandemia, né? E mesmo nós, né, dentro desse cenário, né, a nossa proposta de valor foi sempre ligada a descomplicar a mudança, descomplicar tudo o que está acontecendo, para que a gente possa impulsionar as organizações e as pessoas que delas fazem parte, né? E a pandemia foi uma super prova de vida para a gente, porque mais do que nunca a gente precisou ser aquilo que a gente acredita e transbordar isso junto aos nossos parceiros que estavam passando pelo mesmo tipo de dificuldade que a gente estava, né? E na pandemia, bem ou mal, mesmo a gente que tá super embebido no ambiente de inovação, nós somos essencialmente uma consultoria, né? Em um modelo que sempre foi 90% presencial. Então, quando veio a crise, aquilo que até a Ana brincou, aqueles 15 dias meio de paralisia, né? Ou foi você que comentou, né? E teve aquele momento que a gente falou, gente, o que a gente vai fazer, né? E a gente se pautou muito em um professor de Harvard, o Ranjay Gulati. Esse professor, ele estudou várias recessões econômicas no passado, né? E ele falou, sempre que eu tenho uma grande recessão, eu tenho um comportamento de paralisia, então boa parte das empresas, ou elas congelam tudo, elas tendem a se solidificar, né? Então protege tudo, congela tudo, só que essas empresas elas enfrentam uma ressaca tão grande para voltar que muitas vezes elas quebram ou diminuem muito o patamar delas, né? No máximo eu sigo flat, né? E que sempre existe uma parcela pequena das empresas, 9%, que não para nas crises, mas acelera. Eu preciso acelerar para que eu consiga enxergar, né, onde estão as oportunidades frente a um contexto complexo e conseguir me antecipar essas tendências. E foi isso que a gente, nossa, virou nosso mantra. A gente tem que estar nos 9% e a gente precisa levar nossos clientes para o 9% também. E aí a gente, nossa, em uma semana a gente teve que adaptar um modelo de negócio, de repente a gente virou um estúdio digital, né? Então, o ambiente bonito da UIMI, todo colorido, todo com a cara do Vale, de repente virou reunião do Zoom, né? Mudamos todas as ideações para o Mural, para a Miro, ferramentas de colaboração, como que a gente adapta essa experiência, e a gente foi fazendo isso com os nossos clientes, que em grande parcela são empresas grandes, multinacionais e tradicionais, né? Então, todos eles estavam naquele momento de paralisia e também falaram, gente, mas isso não vai dar certo, né? Então, a tendência foi parar. E a gente falou, nossa, dá uma chance, vamos testar uma vez. Se der errado, a gente para. Felizmente, não parou, acelerou. E nesse meio do caminho, a gente lançou produto em 5 dias, mudou o modelo de negócio e acabou enxergando também, né, nesse momento de crise, uma oportunidade, porque indo para o digital, as barreiras físicas elas são inexistentes, né? Tem o ônus e o bônus disso, né? O Pierre até comentou muito do ônus, né? De perda de talentos, mas o bônus é que eu posso também chegar em todo lugar. Então a gente de repente começou a atuar em outros estados, outras regiões, porque eu não tenho mais essa restrição, né? Então, e a gente conseguiu trazer um pouco dessa agilidade, um pouco do que a gente acredita que é a essência do ágil, a essência do design, para os nossos parceiros também. Então, foi um momento, inclusive, de quebrar barreiras, quebrar inércias, né? Que uma organização tradicional geralmente tem uma resistência à mudança. Mas no momento que a gente estava, né? Pega março, abril, nós não tínhamos muita escolha, né? Ou a gente muda ou a gente vai ser engolido por um cenário que não tende a passar rápido, né? Então, foi um cenário assim, precisou ficar muito ruim para ficar muito bom. E acho que a gente conseguiu, junto com os nossos parceiros, enxergar, né? E sair, né, do outro lado nesses 9%, felizmente. Mas a verdade é que ainda não acabou, ainda tem um bom chão. E eu acredito que o que quer que venha por aí é um híbrido do que era com o que é agora, né? E a gente sempre tendo em mente que a gente precisa se adaptar para perseverar, a gente vai conseguir sair do outro lado. Muito bacana, show, que bom, que bom.
Foi bom esse aprendizado não acontecer também com a gente, viu, Carol? Depois a gente precisa trocar figurinha aí para a gente aprender mais com vocês, né? E a gente talvez contribuir também. E você, Tiago, conta para a gente como é que está aí em Portugal, né? Assim, como você está passando por esse momento, e conta também um pouco de você aí. Olá, Zema, tudo bem? Obrigadíssimo. Eu então apresento-me de forma muito rápida e breve. Eu, tal como a Carol, também venho de uma parte mais de consultoria e há cerca de 7 anos atrás, com um grupo de amigos, criamos um projeto de impacto social com foco em educação e em inovação. As coisas foram evoluindo, nós trabalhamos não só o mercado português, mas europeu, africano e América Latina. E um dos nossos spin-offs dentro do nosso trabalho foi o Web Summit on the Road, em que fizemos depois diretamente com o Web Summit, tanto em 2018 como em 2019. Este ano não fizemos, por conta da pandemia, algo físico, como estava sendo planejado, mas fizemos algo mais a montante, em que estamos trabalhando com outros players e outros ecossistemas. Por exemplo, como o Case e com o Startup Summit em São Paulo e em Santa Catarina. E falando um bocadinho direto à questão que me fazes, Zaima, da questão de Portugal, nós temos um contexto muito diferente do Brasil, porque por estarmos no hemisfério norte, a questão é que quando caiu aqui também a questão da pandemia, foi como vocês, em meados de março, nós fechamos tudo, entretanto voltamos a abrir em maio. Qual é que é o problema? É que para nós o mês de maio é o mês antes do verão. É como para vocês o mês de novembro. Isto é, dá sempre uma esquentada final em março, abril, mas depois começa a dar uma parada em maio, junho, porque o verão aqui aquece muito junho, julho e agosto, em que os meses de paragem em Portugal e muito na Europa são os meses de verão de julho e de agosto. Logo, a retomada está sendo agora. Com a vinda do frio aqui na Europa, nós estamos enfrentando agora uma segunda vaga, abrindo as escolas presenciais, as universidades e tudo mais. O que é que acontece? Os números de agora estão superiores aos números de maio. Por isso, o nosso desafio é muito diferente do vosso, neste caso aqui, porque nós, quando estávamos começando a retomar o presencial, que foi em maio, a economia estava-se desligando, porque naturalmente as aulas vão acabando, os pais vão querendo estar com os filhos para as férias e tudo mais. Então, a economia está retomando agora em setembro e outubro, sendo que agora, em princípio, só para em junho do próximo ano. A parte boa daqui é que nós conseguimos partilhar com vocês muito do nosso aprendizado, do que é o pós-férias, que vocês podem aplicar, por exemplo, nos vossos meses de fevereiro e março. Nós cá, por exemplo, estamos com tudo presencial. Mesmo que haja um surto numa escola, a escola não fecha. Mesmo que haja um surto num hospital ou num lar de idosos, não fecha. E penso, por exemplo, que isto vai ser um aprendizado muito forte para quem está no hemisfério sul. Eu trabalho muito com a América Latina ou com a África. A África é um contexto diferente e sentimos muito isso. Falando, por exemplo, já da questão de eventos, como estou ligado à questão do Web Summit, uma das dores foi a questão de passar tudo para presencial. Então, o que sentimos é a falta do contacto presencial. A falta do abraço, a falta do carinho, a falta de fechar negócios só porque estamos juntos, só por aquele chopp, só por aquele café. Ir, por exemplo, ao escritório do Pierre, ver aquela vista, mas falar de negócios, que é completamente diferente do que estar, por exemplo, falando com o Pierre à distância, pelo Zoom, ou via WhatsApp, ou via Meet. Então, é um bocadinho isto que nós sentimos hoje em dia, que é a dificuldade do presencial, que não sentimos no caso de eventos, no caso de turismo, essa fragilidade, e indo de encontro, por exemplo, àquilo que falava a Carol, da aceleração, nós estamos sentindo agora. Isto é, nós agora com a retomada, as empresas estão precisando de faturar. Porquê? Porque não faturaram em março ou abril, e porque depois se colocou o verão e a própria força produtiva não estava tão sintonizada para a produção. Conclusão, agora está aquecendo muito. Isto é, nós sentimos agora, o mês de setembro foi muito estranho, foi um mês muito de voltar ao que era de antes, mas com muitas reservas, porque vou levar os meus filhos para a escola, como é que eles vão depois quando chegar a casa, como é que é ligar com os avós. Há muito esta questão de sociedade, por exemplo, mas a partir de outubro
sentimos que está a aquecer muito. E eu falando da parte internacional, estou super entusiasmado porque trabalho com muitos ecossistemas. Logo consigo, por exemplo, aprender muito do que se faz hoje no Brasil, porque vocês já estão muito mais à frente, como o mercado não parou. Aquilo que falava, por exemplo, a Carol e vocês também, Zaima, vocês ao final de 10 dias, 15 dias, criaram um produto e conseguem testar esse produto ininterruptamente há 5 meses atrás, e nós vamos ter que aprender com vocês agora, porque nós estamos começando com uns produtos que vão ser testados durante os próximos 5 meses. Porque mesmo que paremos 2 semanas no Natal ou uma semana, não é o mesmo que no Brasil, que para o mês de janeiro ou o mês de fevereiro. Então nós estamos agora aprendendo aqui o início dos produtos. Depois, Portugal é um país muito pequeno, mas nós estamos começando aqui, e é algo bom para vocês, um programa de mais 7 anos europeu. Não sei se vocês conhecem o Horizonte 2020 ou Portugal 2020, que são fundos estruturais. O próximo programa europeu será muito focado em digitalização e em internacionalização. E começa em 2021. Isto é, 2021 até 2027. No meu ponto de vista, não querendo ser mau e não interpretem mal as minhas palavras, a questão da pandemia trouxe uma oportunidade muito grande. Foi, hoje em dia, com estas barreiras a serem quebradas, a Europa já era muito próxima, agora ainda é mais próxima. E a questão do mundo inteiro está ainda mais próximo. Isto é, eu consigo criar muito mais negócios com vocês no Brasil, com quem está no Vale do Silício, com quem está em Shenzhen, na China, ou quem está, por exemplo, na África do Sul. Hoje em dia, para nós, europeus, estamos super expectantes com os próximos 8, 9 meses, com o que vem aí. Quanto à questão do talento, é como falou o Pierre, nós aqui em Portugal temos, hoje em dia, mais de 100 mil brasileiros e os últimos 50 mil vieram no espaço de 1 ano e meio. E quase todos qualificados e muitos deles da área de tecnologia. Por isso, aquilo que para vocês é algo que é uma dificuldade, para nós tem sido uma oportunidade. Mas aquilo que eu vejo também é nós também queremos muito levar renda para aí. Hoje em dia, por exemplo, vemos com a desvalorização do real, há um enorme interesse em contratar trabalhos diretamente à economia brasileira. Acho que hoje vai ser um excelente debate para aprender com essas 3 esferas que estão aqui a falar comigo e, como é óbvio, com vocês. Hein? Muito bacana, Thiago. Que bom que você tocou nesse assunto do talento, porque se você não tivesse falado, eu ia te perguntar. Muito bacana ter essa visão aí, que meio que afirma, né, assim, o que o Pierre trouxe para a gente. Obrigado, viu, por estar participando conosco aqui. O Thiago é nosso parceiro aí de exploração de oportunidades no ecossistema de Portugal, né, Thiago? Então é muito bom ter você conosco aqui. Eu queria complementar essa pergunta com alguns pontos, né? Assim, o primeiro ponto, Carol, é para você que diz respeito à metodologia em si, né? Assim, a gente sabe, eu admiro muito a UIMI nessa questão da propagação e das novas formas de trabalho, as novas metodologias ágeis e Lean. Eu queria saber, na sua opinião, se de alguma forma essas novas formas de trabalho e esses novos métodos, se eles ajudaram a vocês a passar por essa pandemia, ou se teve algum dificultador e qual foi, entendeu? Bom, obrigada pela pergunta, faz muito sentido com o que nós passamos agora, porque a lógica por trás do modelo mental ágil, do design, que é a essência, né, da UIMI, foi por isso que a UIMI cresceu e nasceu, ela está muito ligada ao atual contexto de mundo, porque como eu tenho mudanças que acontecem num ritmo muito mais difícil de acompanhar, eu tenho uma velocidade exponencial, né? Mudança de contexto, crescimento dos negócios, mudança das necessidades do meu consumidor, dos meus clientes, tudo acontecendo num passo muito mais difícil de acompanhar do que no passado, eu também preciso trazer para a mesa novas formas de interpretar essas mudanças e conseguir projetar soluções para os meus clientes que mudam, né? E dentro de um contexto que muda muito também, né? Então, a lógica de trazer o modelo mental ágil, não só para a UIMI, mas para as organizações com as quais a UIMI trabalha, ela tem muito a ver com o contexto que a gente está vivendo. Nesse sentido, acho que a primeira coisa que para nós, enquanto UIMI, isso sempre fez parte da nossa essência. Então,
para nós nos adaptarmos ao cenário complexo que nos foi posto nos últimos meses, foi possível graças a essa essência, isso já faz parte do nosso sistema operacional. Agora, para as empresas, com os nossos clientes, para as grandes empresas com as quais nós trabalhamos, tem muita resistência ainda, e o que a gente aprendeu nessa jornada de transição digital com essas empresas é que não existe um botão que eu aperto, né, e falo, nossa, olha, de repente agora 100% da minha empresa funciona só com ágil, o ágil é tudo. A lógica não é pegar uma multinacional e transformar ela no novo Google. Mas até porque eu tenho aqui toda aquela história, o legado, a experiência que a empresa traz. Essa não é uma receita de bolo que eu simplesmente aplico, né? Mas eu posso pegar aspectos desse novo tipo de organização, desse modelo digitalmente nativo, eu consigo pegar aspectos disso e trazer para facilitar a adaptabilidade dessas organizações. No final, o que foi muito positivo é que a gente conseguiu, com a pandemia, mostrar ainda mais o valor disso, né? E a aplicação de métodos ágeis, da lógica do ágil e do design, foi muito importante para organizações, desde melhoria de planejamento das fábricas. Então, por exemplo, nós fizemos um projeto com a WestRock, que era de adaptação rápida do plano dos sites Fabris deles. Eles têm 4 sites Fabris, e com as mudanças muito constantes de contexto, eles não conseguiam fazer um plano e eles já tinham que mudar, né? Então, o planejamento ele ficava muito difícil, né? E a organização grande, eu vim de uma, né? Inclusive, eu conheci a WIM como cliente pela 3M, então eu vim desse contexto de muito planejamento antes de uma ação, né? E isso, mais do que nunca, não deu para ser aplicado à risca, né? Eu precisava aplicar, testar, aprender, testar, aprender, né? E quando a gente trouxe isso, então, desde tração um plano fabril, ou mudar a lógica comercial de uma empresa como a Starrett, que também é muito tradicional, mudar o plano com os key accounts da DHL, tudo isso foi trazendo novas formas de fazer isso. E graças a essas ações a gente conseguiu adaptar muitos negócios, né? Então, a lógica do ágil é que justamente eu preciso usar sempre que eu tenho contextos complexos, com muitas variáveis, muitas possibilidades de solução e um alto risco envolvido. E, nesse sentido, eu trazer o olhar para o usuário, eu entender o problema antes de sair desenvolvendo uma solução, eu testar, aprender rápido, eu construir de forma colaborativa com diferentes pontos de vista, tudo isso traz uma assertividade que métodos tradicionais talvez não tragam, né? Porque eu consigo antecipar risco, antecipar o erro, né? Trazer o aprendizado para o início da jornada e adaptar a rota conforme se caminha, o que é o único caminho assim, para a gente conseguir estar na vanguarda dessas mudanças. Agora, não significa com isso que eu preciso abandonar todos os métodos tradicionais. Tem tantas necessidades de gestão dentro de uma grande corporação, como, por exemplo, a parte de qualidade, a fábrica e tudo mais, que pode beber de N outras fontes de gestão e está tudo bem, né? Eu posso conviver com vários estilos de gestão, com vários métodos, cada um na sua necessidade, no seu momento. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso ao longo desse período, e o que a gente sempre recomenda, tanto para os parceiros, as pessoas que trabalham com a gente, é justamente ter esse bom senso, né? Ter esse meio do caminho entre trazer, sim, abordagens mais contemporâneas para nos adaptarmos melhor às consequências, mas sem abandonar tudo que foi aprendido até aqui, ou mesmo as benesses que outros métodos podem oferecer. Existe um meio do caminho. Muito bacana, obrigada, viu, por compartilhar a sua visão. Bom, Ana Paula, né, assim, a gente finalmente se encontrou em um evento, né? Eu te acompanho em muitos eventos que você participa, eu também tenho participado de muito, eu acho que é a primeira vez que a gente está se encontrando no evento, fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite, né? Assim, a gente já é parceiro de negócio na Landix, né? E você é uma pessoa plural, realmente, né? Lançou a Get Real, que ficou já classificada, nem bem nasceu e já ficou classificada entre os 10 programas de aceleração do país aí pelo Startup Awards. Parabéns, viu?
E eu fiquei com inveja de vocês, você sabe que eu arrumei pet também, né? Eu não tinha, gente, pet, agora eu tenho 2 Golden Retriever, eles já começaram a destruir minha casa, tá? A Ana Paula falou assim para mim, prepara para você reformar todos os seus móveis. Eles são bebê, mas já estão começando a fazer muita arte aqui, viu? Mas eu queria que você contasse para a gente um dos chapéus que você tem, né, que é muito importante, principalmente para o nosso contexto aqui de Uberlândia, que você é a chapter da Singularity aqui em Uberlândia, né? E a Singularity, ela é muito reconhecida sob a ótica de tendências, né, de transformação, de inovação. Conta para a gente aí algum aprendizado que a Singularity trouxe para a gente, né, no contexto assim, super acelerado de transformação digital que a gente está vivendo, ainda mais veloz. Era incrível como já era veloz, agora está assim, inexplicável, né? As mudanças todas que foram trazidas aí pela pandemia. Conta para a gente. Finalmente, né, estamos num evento junto. E assim, de verdade, prepara que vai ser um prejuízo gigantesco esses bichos em casa. Eles destroem tudo que passa na frente. Tem que digitalizar os bichos, né, para ver se gera menos problema. Só não sei se vão ser tão fofos como eles são atualmente, né? Podia deixar aquela bolinha de pelo para sempre. A Singularity University, ela surgiu, acho que 10 ou 12 anos atrás, né, com o objetivo de não seguindo um protocolo educacional tradicional, né, de aula, pós-graduação, etc., mas de utilizando a premissa das metodologias ágeis, como trazer áreas do conhecimento diferentes, mostrar para pessoas normais e de empresas tradicionais que isso está se convergindo e vai tumultuar. Né? Basicamente era essa a missão da Singularity, né? Mostrar para as pessoas que diabos são tecnologias exponenciais, porque tá em todas as palestras que a gente vê hoje é tecnologia exponencial, é disrupção, é abundância, né? E isso é falado por eles, gente, há 12 anos atrás. Se você parar para pensar, está sendo falado há 12 anos atrás, quer dizer que eles pensaram em abrir esse negócio 3, 4 anos antes. Então, eles já tinham essa visão dessa questão da velocidade da mudança, da inovação, da tecnologia, o como que a tecnologia ia tumultuar o nosso dia a dia, a economia como um todo, há 20, 30 anos atrás. Né? O Vale do Silício não está, como disse o Pierre, na série A à toa, né? Porque ele já tem essa visão, essa consciência desse impacto há muito tempo atrás. Só que aquilo ficava na bolha encantada do Vale do Silício. Que aquilo lá não pode ser extrapolado para o resto do mundo, ele não pode ser extrapolado para a Europa, não pode ser extrapolado para o Brasil, por questões sociais, por questões culturais, pela história de cada um dos países, pela forma que as leis existem em cada um dos países, a gente não consegue replicar o Vale do Silício em cada local, né? Então, uma das coisas que a Singularity fez foi, vamos fazer os chapters, que é a ideia de pegar essa sementinha embrionária, foram as pessoas que foram lá e tiveram essa abertura de cabeça, né? A gente fala que é lavagem cerebral, lavar nosso cérebro, vimos que o mundo está mudando e colocar meio que um senso de responsabilidade, né? No sentido, cara, se eu entendi que vai acontecer isso, eu tô vendo que vai dar ruim e vai dar bom, tá? Tem dos dois lados, tem coisa boa e tem coisa ruim por causa disso, mas vai mudar. Como é que eu vejo que é uma mudança que vai impactar a vida de tanta gente, positivamente e negativamente, e eu não tomo ação perante isso, né? Eu não tento, pelo menos, avisar, eu não comunico, eu não posso abrir a cabeça de outras pessoas, né? Então, a ideia do chapter é exatamente essa, é você ter autorização para replicar esse conhecimento, né, e o máximo que der, porque não é com fins lucrativos, né, não posso sair vendendo palestra disso, mas a ideia é replicar esse conhecimento, fazer conexões entre pessoas que têm esse mindset e ajudar empresas, pessoas, instituições, governos, entidades a literalmente abrir a cabeça e isso poder aterrissar no microcosmos de cada uma das cidades, né? E acaba que o Get Real, que foi esse programa que você citou, acabou sendo uma das consequências positivas, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa muito crítica a todo esse... Qual seria o termo certo? Tá, tudo agora é metodologia ágil, como se a metodologia ágil fosse um botão que você aperta e está tudo resolvido. Eu achei muito, muito feliz da Carolina ter falado que, cara, dá para conviver e coexistir com outras metodologias, né? E tem situações que as tradicionais são mais necessárias.
Você vai construir um navio, você não tem como fazer isso com metodologia ágil, você precisa de um cronograma cascata para fazer isso, entendeu? Então você tem que coexistir com várias coisas, não existe certo ou errado, existe adequado para cada uma das situações, né? E em todas essa busca por startups, essa busca por inovação, vamos fazer tudo correndo rápido, por termos testar o mercado, realmente precisamos, mas a gente também precisa fazer orçamento, a gente também precisa arrumar dinheiro, a gente também precisa pagar conta, precisa pagar imposto, a gente precisa cuidar do emocional da nossa equipe, no desenvolvimento da carreira das pessoas, que não é em um sprint, vão ser em vários sprints. Para direcionar essa carreira dessa pessoa vai depender, não é de um resultado de uma sprint, é no resultado de meses de trabalho, né? Então, assim, equilibrar isso tudo, você vê que ainda existe, né? Ainda esse problema não está resolvido. As startups buscam muito essa questão de entregar coisas muito rápidas e elas param de se preocupar com a realidade. Ela fica tão preocupada em pegar uma captação de um fundo e nunca faturou uma nota fiscal. Ela fica extremamente preocupada em preciso fazer série A, série B, etc. O meu CAC é esse, meu não sei o que. Tá bom, mas qual o resultado que você gerou para o seu cliente? Entendeu? O que você gerou de resultado para o seu cliente? Números, dinheiro. Ou você gerou venda, ou você reduziu o custo para o seu cliente, não para você. Se você não gerar valor na seu cliente, cara, na primeira crise você vai ser cortado. Né? Então, assim, o Get Real nasceu como uma forma, tipo, cair na realidade. Get Real, tipo, vamos cair na realidade. Vamos sair do mundo encantado de fundos de investimento e dinheiro, assim. E como que a gente pega uma solução, testa ela no mercado, emitindo uma nota fiscal para o cliente, faturando? Eu não estou bonificando, eu não estou te dando cortesia, eu não estou te dando voucher, não. Estou te vendendo um produto e esse produto vai te gerar resultado. Você vai mensurar esse resultado e com isso eu vou crescer e ter meu segundo cliente, meu terceiro cliente. Né? Então, o programa é um programa de aceleração da realidade. Né? E como é que a gente faz isso? Através de uma rede de mentores de mercado, não são mentores do ecossistema de inovação, são mentores das empresas tradicionais, que têm extremamente valor, eles que produzem a comida, a bebida, os caminhões e todas as coisas reais que a gente precisa no nosso dia a dia, eles que produzem, não são as startups, são essas grandes indústrias tradicionais. A gente trouxe essa galera do mundo tradicional para dialogar com as startups, dialogar com essas empresas de inovação, para falar o que você está fazendo, aterriza aqui na minha empresa. Né? E está tendo resultados muito promissores, né? Acho que é por isso que a gente conseguiu estar entre os 10 finalistas, né? Pela ideia de que eu acredito na abundância, eu acredito na metodologia ágil, eu acredito que é a inovação que resolve o mundo, mas não adianta isso acontecer na bolha do Vale do Silício. Não adianta isso acontecer na bolha do ecossistema de inovação de Uberlândia, no Uberhub. Entendeu? Como é que eu vou fazer isso na padaria do Zé, lá no bairro tal? Entendeu? Como é que eu vou fazer isso na indústria de roupa barata que se vende no Brás? Como que eu vou fazer isso para transporte de pessoas que estão penduradas no ônibus? Como é que a gente resolve os problemas reais da sociedade, os problemas reais da economia, das pessoas que não têm a capacitação necessária para mudar para Portugal, que não têm a capacitação necessária para trabalhar para ganhar 20 mil reais de home office? Como é que a gente faz isso funcionar, né, na realidade? Então, é uma forma de juntar isso tudo e botar para funcionar. Né? E a pandemia acelerou esse processo, né? Porque eu achei sensacional. Todo mundo diminuiu. Quais foram as indústrias que cresceram na pandemia? Tecnologia e os bens de consumo tradicionais. Então, alimentos cresceu, produtos industrializados cresceram, construção civil cresceu, porque é aquilo que realmente importa, é a sobrevivência das pessoas. Então, quando você pega a tecnologia e melhora esses processos, tem muito mercado para se crescer, tem muita coisa legal para se fazer. Né? E precisa só conectar essas pontas. O mundo de startup não achar que vai se auto-coexistir, ele vai ter que coexistir dentro do mundo tradicional. E não adianta brigar com o mundo tradicional, vocês são antiquados e não resolvem, não tem um puff colorido, então não conversamos. Não, é o contrário, entendeu? Deixa eu levar seu puff colorido, mas traz para mim a sua experiência de 100 anos de mercado, de várias crises econômicas, né, de várias gerações coexistindo. Vamos juntar o melhor dos dois mundos, né? Vamos fazer as empresas tradicionais terem os puffs coloridos, mas as startups também trabalharem com planejamento, né? E fazer isso todo mundo trabalhar junto. Câmbio. Muito show. E aí você me deu gancho para eu fazer mais uma pergunta, que aí eu também queria trazer aí o Thiago e o Pierre para essa discussão, que assim, no Brain, você sabe, a gente é parceiro de negócio hoje, a gente trabalha muito fortemente parcerias, né? Na tentativa de fazer essa conexão entre startups e a grande empresa, cada um se complementando aí naquilo que tem mais experiência, na tentativa de fazer dar certo para os diversos entes aí da parceria, de uma cadeia de negócios, né? Então, nós valorizamos muito a questão do Open Innovation, né? Assim, da gente não fazer inovação sozinha, da gente fazer a inovação em conjunto, né? E o Brain, inclusive, também foi reconhecido pelo Startup Awards, né? Assim, a gente tem 3 anos de vida
e fomos selecionados aí no top 3 como a corporação que mais promove a inovação no país. E a própria Algar Telecom, que é a fundadora do Brain, né, essa fundadora e a grande mantenedora do Brain aí, ela também foi reconhecida como sendo a telecom mais aberta do Brasil. Então, são reconhecimentos que mostram esse nosso esforço, de fato, de fazer essas conexões, né? Então, eu queria saber, assim, Tiago e Pierre, vocês nos ecossistemas que vocês estão inseridos, né? 2 dos programas de Open Innovation que nós rodamos esse ano foram em parceria com o Porto Digital, né? Assim, a gente recentemente fez uma imersão no ecossistema de inovação aí, promovido em parceria com o Tiago, né? Então, eu queria que vocês contassem para a gente sobre a ótica de vocês nos ecossistemas que vocês estão inseridos, e eu diria até liderando o movimento, né? Assim, o que vocês entendem desse movimento, né? O quão ele é importante para o negócio. Pode começar, Tiago. Você está mais longe do que eu. Não, mas Pierre, eu acho que era melhor ser você, porque você tem os casos práticos dos 2 Open Innovation com o Brain, e depois toco a questão internacional, pode ser? Pode sim. Veja, a gente tem feito aqui, só para todo mundo entender, né? O Porto Digital, na verdade, é uma entidade privada, que às vezes as pessoas confundem, né? Porque acham que é algo do governo, mas não, é um ecossistema privado, que surgiu através de uma política pública. Nós somos um caso único de um gestor privado de uma política pública. É uma política pública de redução fiscal para empresas de tecnologia que se instalem na área histórica da cidade, né? Então, isso é que é o Porto Digital. A gente tem se especializado na área de Open Innovation justamente pelo fato de que acabam nos procurando aqui pela quantidade de empresas que aqui estão, né? Essas 300 empresas que aqui estão, mas, na verdade, ainda tem um ecossistema aqui em Recife que não está instalado dentro do Porto Digital, mas participativamente, né? Que é o caso, por exemplo, do Centro de Informática da Federal de Pernambuco. Tal. E isso a gente tem feito muita coisa aqui dentro, né? Tem tanto através do Marco Legal de Inovação, que agora permite que o setor público também contrate, se associa a ICTs para fazer inovação aberta na prática, né? Como através dos próprios ICTs que a gente tem aqui. Eu falei da preocupação que a gente está, né, nesse momento, todo mundo comentou aqui, e ela obviamente é uma preocupação real. O grande problema que nós temos hoje no Brasil realmente é falta de gente, né? De gente qualificada, criativa e tal. O Tiago tem um problema um pouco diferente, né, do nosso que a gente tem aqui. O problema de Portugal é muito em cima da juventude que acaba saindo de Portugal. Me corrija se eu estiver errado, né, Tiago? Porque os salários no país vizinho é muito maior do que em Portugal. Então o cara fica lá e justamente a gente começa a virar fornecedor de mão de obra. No caso de Portugal, ele tem uma vantagem que os brasileiros querem ir para Portugal porque querem morar em Portugal, né? Então eu mesmo tenho pelo menos uns 30 ex-alunos que moram em Portugal, e só há uma coisa em comum entre todos eles: nenhum vai voltar para o Brasil. Isso reclamam da carreira, porque os salários não são grandes coisas, que há uma dificuldade natural de crescimento, porque há um achatamento de carreira normal, né, de um país mais conservador, como é o caso de Portugal, mas todos eles estão muito felizes morando aí, né? Isso acaba modificando muito. Mas em relação ali ao Open Innovation, o grande gargalo aí, viu, Zaima, é justamente você conseguir liderar e chamar as pessoas para participarem. Parece que é fácil, né? Tem um negócio aqui, chama todo mundo para participar. Só que, no caso da gente, pelo menos, isso em São Paulo acontece a mesma coisa, então, a gente recusa projeto hoje justamente por falta de gente para fazer. Então, isso não é um, nem dois, nem três casos aqui, não. Eu tenho as dezenas de empresas que hoje recusam negócios aqui dentro, projetos, justamente porque não tem gente suficiente para produzir. Eu estou falando de empresas grandes aqui, não são empresas pequenas. Não. Então, na prática, o que o cara acaba acontecendo é o seguinte: como eu já não consigo sequer atender o que eu estou aqui precisando em termos de inovação, né? Porque você fica o tempo todo. Quando você tem um cliente, eu vou dar o caso do César, que é o principal ICT nosso aqui. O César, hoje,
Ele às vezes nem ele só trabalha com ticket médio alto hoje. Ele se deu ao luxo de escolher com quem trabalha. E isso tem acontecido por quê? Por que não pega a gente mais baixo? Não, simplesmente ele trabalha com os clientes que ele já tem, não precisa mais fazer esforço de prospecção, porque ele já consegue, com a capacidade de trabalho dele ali, com o que ele tem de capacidade de trabalho, ele já consegue maximizar a receita dele. Isso está acontecendo de forma muito intensa aqui. Né? Eu tenho batido nesse negócio, eu já falei aqui no Brain, você não lembra disso, que assim, ou a gente resolve o nosso problema educacional de formação de mão de obra na área de tecnologia, ou nós não vamos sair do canto. Não há um projeto nacional de formação de mão de obra. Não há. Assim, os dados nossos são vergonhosos. Posso dar o exemplo aqui aos bolos. O estado de São Paulo, somado, tem menos alunos de ciência da computação do que direito numa faculdade só lá da capital, na FMU. Isso aqui o Nordeste todo tem 13 mil alunos de ciência da computação e 191 mil alunos de direito. Recife tem uma vantagem adicional, que é a cidade brasileira que mais forma gente em tecnologia nível superior, né, per capita. Uma a cada 346 habitantes da cidade fazem um curso superior de TI. Em São Paulo, uma a cada 700. Belo Horizonte, uma a cada 800. Uma a cada 900 no Rio. Então, isso nos colocou em uma vantagem competitiva muito grande. Mas só para ter uma ideia, eu estou com 1.500 vagas em aberto aqui. 1.500. Num lugar que tem 17% de taxa de desemprego, onde 33% dos jovens até 28 anos não estão trabalhando. Então, quer dizer, em algum lugar essa política pública tem falhado. Né? Agora, eu insisto, esse é um problema nacional. Pô. A gente não tem projeto nacional de educação. Em nenhum nível. Em nenhum nível. Assim, ou a gente vai resolver isso, ou daqui a pouco você não faz nem inovação aberta, porque não vai ter com quem fazer. Aliás, essa pandemia tem um fato curioso, né? As startups pequenas estão sendo varridas do mercado. Varridas. Eu perdi pelo menos umas 50 aqui. Aí sabe o que eles fizeram? A molecada virou toda funcionário de empresas maiores. Óbvio. O cara olha do lado, não vê apoio, não vê ajuda, não vê nada, não vê cenário, não vê para onde correr. Certo? Então ele vai fazer o quê? Todo mundo vai maximizar a sua utilidade, né? Obviamente. Né? Nós somos seres sociais, mas antes de tudo somos seres econômicos também. Então, se a gente não resolver esse problema de cerne, a fratura que vai fazer no ambiente de empreendedorismo esse ano aqui ainda não foi mensurada, mas ela vai ser muito perversa nos próximos 3 ou 4 anos. A gente vai sentir isso de maneira muito forte. Como eu disse, as startups foram varridas do mercado e ninguém se preocupou com eles. E não vai ser dando uma merreca de R$600 para o cara ali daquela ajuda que vai resolver o cara ficar na tecnologia, não. Essa que é a verdade. A gente está ali brincando de fazer startup, estamos brincando de fazer projeto de inovação. Né? Então, é porque tem uma frase que a gente gosta de falar muito aqui, né? Que isso é uma frase de Silvio Meira. Inovação é emitir mais e melhores notas fiscais. Isso é que é inovação. O resto é brincadeira de startup. Pierre, posso? Eu agora sinto-me felizardo por falar agora, porque o Pierre falou de Portugal e agora vou conseguir mostrar que eu não estou só em Portugal. Como eu vos falei, um dos nossos spin-offs é o Web Summit on the Road. O nosso primeiro evento formal foi no Porto Digital, no Apollo 235, em 2018. Curiosamente, já estávamos falando com o César nessa altura e, passado um ano, começamos a liderar o processo de internacionalização do César para a Europa, através do nosso trabalho entre Portugal e Brasil. Mas eu estava deixando aqui, eu estou olhando para o tempo, sei que vai alongar um pouco, e já com medo daquilo que vai ser feito no final, que é atrasar um pouco também as questões, eu quero falar um bocadinho mais também da parte de educação, da parte de talento, porque isso está ligado à parte de inovação aberta. Nós, quando fizemos o trabalho do Web Summit on the Road, do primeiro ano, em 2018, um dos ecossistemas onde nós tivemos foi Floripa. E fizemos a conexão, por exemplo, entre a ACAT e o SEBRAE. Lá. Já para não falar de outros ecossistemas, como a Prefeitura, como a Fiesc, como o CELTA, a Fundação CERTI, etc. Mas entre a ACAT e a Fundação e o SEBRAE, com o Web Summit. E no ano seguinte, houve um intercâmbio de startups que foram de Portugal
e da Europa para Santa Catarina e também de Santa Catarina para Portugal. Isto também tem a ver muito com a parte de talento e inovação aberta. Porquê? Porque no âmbito dessa cooperação fizeram-se também a ligação com a Universidade Federal, com o Instituto Federal, com universidades cá em Portugal, e tudo isso fez com que o talento não fosse só unidirecional, isto é, não fosse só Brasil para Portugal à busca de melhor condição de vida, mas também aqui um intercâmbio intercultural, que é muito importante na parte da inovação aberta. Porque a inovação aberta não é só o Brain com o Porto Digital, isso é inovação aberta dentro do Brasil. Mas é muito importante, como falava há pouco, por exemplo, a Ana Paula, o modelo do Val não pode ser replicado. O próprio modelo do Porto Digital não pode ser replicado, porque o Porto Digital, antes de ser criado, na altura pelo Silvio Meira e companhia, era para ser um parque tecnológico à volta da UFPE, à volta do Centro de Informática. E o Pierre depois pode confirmar isto. Só que com a questão da arquitetura urbana, o desafio foi trazer o parque tecnológico para o centro da cidade. E fazer Hoje eu estaria, viu, Tiago? Hoje eu estaria contando a história do fracasso do Porto Digital se tivesse colocado lá na universidade. Ora, nem mais. Não, Pierre, e essa questão é ótima, porque mesmo para nós cá em Portugal é um super aprendizado. Nós temos o mesmo aqui no Porto, que é, nós colocamos também o parque tecnológico no centro, onde está também toda a vida urbana, e o parque tecnológico veio trazer vida para o Porto. Okay? E isso e curiosamente também se chama Porto Digital, como em Recife. Okay? E é algo que não pode ser replicado, porque cada cidade, cada ecossistema tem as suas especificidades. E quando falamos em inovação aberta, é esta comunhão, é isto em conjunto. Como é que a Zaima com o Brain, por exemplo, em Uberlândia ou em São Paulo, faz também a ligação com o Brain de Recife e com o Porto Digital. Mas, além disso, como é que é possível fazer essa conexão, por exemplo, se o Brain vier para Portugal, ou for para o Vale do Silício, ou for para a China? Isto é, a inovação aberta aí transcende a questão cultural dentro de um país, mas é preciso conhecer o outro país. E não basta dizer, mas temos uns brasileiros que estão em Portugal, uns brasileiros que estão na China. Sim, mas os clientes vão ser diferentes. E como eu falava há pouco também a Ana Paula, não é só criar startups de tecnologia, é preciso criar nota fiscal nesses países também, para manter a renda. E vamos aqui à parte do talento, que é a parte da educação. Que é, nós aqui em Portugal temos a sorte de ter uma educação muito boa. E daí vamos falar, por exemplo, do Brasil. Eu não quero falar da educação do Brasil de um ponto negativo, até porque eu sou investidor em várias escolas públicas no Brasil. Dentro do nosso portfólio de fundo de investimento de educação, por exemplo, a nossa mais recente aquisição ou investimento são 4 alunos da Universidade Federal de Pernambuco, como startup este ano. Estamos a investir em escola pública no Brasil, mas o que nós sentimos hoje em dia, quando chegamos ao Brasil, é que é de base. A desigualdade começa logo na base. Um aluno de escola pública parte logo atrás de um aluno de escola privada. E este ano vocês podem perceber que hoje eu, por exemplo, estou muito ligado a algumas escolas privadas, como por exemplo o Colégio Bandeirantes em São Paulo ou a Escola Parque no Rio, e algumas escolas públicas em todo o país. E sei perfeitamente qual é que é a distância de um aluno quando entra na escola pública, quando entra na escola privada. E depois vamos à parte final, que ele acaba o ensino médio e o aluno da escola privada quer ir tirar na escola pública, porque é mais barato. E o aluno de escola pública não tem tanta renda e se calhar não teve acesso a uma educação tão boa, só vai ter vagas em algumas escolas privadas, trabalhando de manhã, estudando à noite ou à tarde. E é um bocadinho isto que nós sentimos, por exemplo, quando trabalhamos com o mercado brasileiro. Eu, por exemplo, eu não trabalho só Portugal, também trabalho outros países de língua portuguesa, o Brasil incluindo, e onde invisto com mais força nestes últimos anos é na educação. Porque é onde vejo que há o maior potencial do Brasil hoje em dia. Porque aquilo que fala o Pierre é a minha maior necessidade são pessoas, é talento. E onde se vê maior desigualdade é aí. Por isso, se queremos inovação aberta, temos que pensar não inovação aberta em 3 anos, nem em 5, nem em 10, mas em 20 ou em 30. Como falava há pouco a Ana Paula, a teoria da mudança foi estudada há 15 anos atrás, ou há 20, ou há 30, não foi agora. Não é agora que caiu a pandemia que de repente apareceu a necessidade da teoria da mudança. Por isso,
E digo-vos isto como um investidor da área de educação que trabalha o mercado africano, que é muito mais desafiante que, por exemplo, trabalhar o mercado brasileiro. Ainda há mais desafios e mais dificuldades em África do que no Brasil. Por isso, quando falamos em inovação aberta, é importante falar na conexão entre pessoas como a Zaima ou o Pierre, ou o Daniel da ACAT, ou a Renata que está no Cubo, ou o Paulo Espanha que está no Startup Rio, mas também é importante as pessoas que estão na BTI, ou que estão na UPTEC, ou que estão em Angola, ou que estão na Vale do Silício. Porquê? Porque é preciso conectar pessoas como a Zaima e como o Pierre para que hajam programas de conexão aberta entre o Porto Digital e o Brain. E depois é preciso que haja talento para alimentar o que vem daí desses programas. Sensacional essa discussão nossa, né? O tema do nosso dia de inovação é a inovação começa e termina com gente, porque sem as pessoas a gente vai inovar como, né? Então a gente de fato precisa ter os talentos preparados, formados, não só hard skill, como a gente está falando, mas também o soft skill necessário para o futuro. Então, gostei demais desse debate que vocês trouxeram aqui. Concordo plenamente aí com tudo que foi dito. A gente está caminhando, eu acho, para o fim do nosso painel, né? E eu queria fazer uma última pergunta para depois a gente abrir para a pergunta da plateia, que eu vi que tem uma já para o Pierre. Eu gosto muito de uma frase do Gandhi que diz assim: as pessoas têm medo de mudança. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem. É o meu mantra de vida. A gente, né, assim, eu, pelo menos, né, do ponto de vista de propósito, eu vivo para promover a mudança. E a mudança que a gente promove é a melhor mudança, né? Porque é aquela mudança que a gente está trabalhando para fazer algo melhor, né? E a inovação, ela vive de mudança, né? Mas, nesse contexto tão acelerado que nós vivemos, né, numa velocidade tremenda, tudo isso que nós falamos aqui tem um contexto da velocidade, a gente falou do ato de planejar que quase que fica obsoleto no momento que você faz o planejamento, você já perdeu o time, né? Eu tenho uma pergunta para os senhores panelistas, e é uma pergunta genuína para a gente aprender de fato, né? Queria saber, nesse sentido, como a gente pode inovar a inovação. Aí eu começo já com o Thiago, que ele está na minha tela aqui. Vai lá, Thiago. Obrigado, Zaima. Então vou começar com o seguinte fase, que é inovar. Na inovação, simplesmente é apostar em pessoas. É apostar, é investir em pessoas. E é investir nas pessoas que nos rodeiam e que trazem valor às outras. Isto é, nós não gostamos de colocar pessoas de parte, mas sabemos que o nosso tempo é limitado. Logo, não podemos investir em toda a gente. Por isso, temos também, mesmo na hora de investir, temos que saber investir nas pessoas. Por isso, no meu ponto de vista, e aquela que eu deixo colocação final, é independentemente da orientação sexual, da raça, do género, pessoas. Independente disso tudo. Okay? E é a partir daí que nós vamos começar a inovar, porque a inovação surge a partir de nós encontrarmos desafios e problemas das pessoas para criar soluções e otimizar essas soluções para as pessoas. Por isso, o que eu deixo aqui quase de provocação do meu lado é a inovação só faz sentido se nós quisermos melhorar a nossa qualidade de vida e, acima de tudo, a qualidade de vida das próximas gerações. Dando um exemplo muito simples, um dos meus filmes que vi este final de semana foi o testemunho do David Attenborough, que é um biólogo da BBC, que eu depois partilho convosco o link, que é incrível. Mas falando dos desafios da geração dele durante 90 anos. Isto é, como é que o mundo, o nosso planeta tem mudado para pior. E a questão é como é que nós queremos inovar para deixar aos nossos filhos um mundo melhor. Por isso, como é que nós queremos investir neles, investir na educação e na melhoria de qualidade de vida. Não é só no rendimento, não é só dar-lhes mais dinheiro. É que eu posso dar-lhes mais dinheiro, mas se depois eles tiverem mais problemas de saúde, eles vão ter que gastar esse dinheiro na saúde. Ou na educação, por isso. O meu ponto de vista é inovar nas pessoas para melhorar a qualidade de vida das próximas gerações.
Bacana. E você, Pierre? Olha, acho que o Tiago resumiu bem, né? Veja, primeiro que a gente falou lá de mudança, nem toda mudança. Primeiro é o seguinte, a maior parte das mudanças, elas chegam independente da gente. A gente não é o agente da mudança, a gente é o partícipe ali. Normalmente a mudança ocorre por forças de mercado, seja lá o que for, né? É lógico que tem mudança boa e que não é mudança ruim. E como eu disse, normalmente o processo de mudança, a gente se adapta a ele, a gente não é o agente principal da mudança, né? Agora, tem mudanças muito ruins, né? Veja, não tem, não tem como... A adaptação nossa ao que viveu esse ano, mas o ano foi terrível. O ano foi terrível. Eu perdi um amigo, várias pessoas perderam parentes, então, quer dizer, o ano foi um desastre completo. E o que o Tiago falou, eu acho bem interessante. Veja, a gente quer saber o seguinte, veja, eu fico vendo o exemplo de Portugal. Portugal conseguiu voltar para suas raízes para inovar. Ele conseguiu montar um programa de vistos quase que vendidos, está vendendo o seu país, né? Vendo a qualidade de vida do seu país. E conseguiu restaurar grande parte da cidade. Quer dizer, tem um exemplo de qualidade de vida, pensando o quê? Pensando realmente na qualidade de vida das pessoas, né? E não apenas numa questão... A gente aprendeu uma coisa importante nessa pandemia, que foi o seguinte, a gente pode viver com pouco. A gente pode viver com pouco. A gente não precisa de muito. Eu fico vendo até hoje lá a quantidade de tênis que eu tinha para corrida aqui e que eu não ficava correndo, né? Não gastei. Eu ficava pensando no próximo tênis que eu ia comprar. Não precisa dessas coisas. Essa que é a verdade. A gente precisa se preocupar muito, como eu disse, na questão da qualidade de vida. A gente precisa encontrar, por exemplo, se o Brasil quiser realmente sair desse buraco em que ele se meteu, ou a gente arruma uma forma de incluir a população mais pobre dentro do jogo, ou a gente vai continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, né? A gente tem o Brasil tem uma agenda antipobre, que essa que é a verdade. A gente tem uma agenda antipobre já enraizada no Brasil, que faz com que a gente não saia do buraco. São coisas simples. Eu vou dar um exemplo aqui das cotas das universidades federais. Pronto, você pega um exemplo como esse, que parece que não. Só a Pernambuco, eu tenho 3 universidades federais aqui de medicina, dá mais ou menos umas 400 vagas. De medicina. Medicina é um curso interessante porque um aluno que vai para a Universidade Federal, ele simplesmente, ao se formar, ele vira uma pessoa rica, os nossos padrões. Então, porque vai ganhar 20 mil reais por mês no mínimo, e pronto, é por aí. Veja, só de medicina você bota 200 pessoas por ano de cotas, certo? Aqui, hoje. Significa que no prazo de 10 anos você tirou 2.000 pessoas da pobreza para colocá-las para a riqueza, não é nem para a classe média, é para a classe média alta, certo? E isso, uma pessoa dessa, ele impacta a família toda, pelo menos umas 10 pessoas, a sua família toda. Quer dizer, uma política simples, você consegue romper essa agenda antipobre que tomou conta do Brasil. Pô. A gente não se preocupa. Tem uma foto que é chocante, né? Toda vez que eu penso nisso, eu olho nessa foto, que é uma foto do mesmo. Na mesma semana, no Rio de Janeiro, teve 2 protestos, um dos garis e as fotos são muito parecidas, uma escadaria e tal, e dos médicos. Não tinha um médico negro e não tinha um gari branco. E olha, e veja, e no caso da gente, eu fico muito satisfeito de trabalhar na área de tecnologia, porque a gente se preocupa o tempo todo com inclusão, com trazer pessoas diferentes para trabalhar com a gente, quer dizer, porque isso faz parte do nosso DNA, né? Mas não faz parte do DNA da maioria dos segmentos da população brasileira. Da indústria, então, nem se fala. Da indústria, então, nem se fala. Bastou ver a reação que parte da sociedade brasileira teve quando a Magalu, que é um exemplo, né, no nosso caso, na área de tecnologia, de empresa bem-sucedida, conseguiu, aliás, montou um programa exclusivo para negros. A reação que teve. Né? Mas por quê? Porque, como eu disse, o Brasil se acostumou com essa agenda antipobre, em que a gente simplesmente faz de conta que parte da população brasileira não existe. Então, por isso que Tiago, acho que eu cheguei a falar para Tiago, né, assim, da admiração que eu tenho por Portugal, conseguiu reverter essa lógica. E num prazo muito curto. Portugal, há 15 anos, e comparar com o que é hoje, a diferença é muito grande. Veja, e mantendo seus valores. Ninguém ficou milionário em Portugal, nada disso aconteceu, mas o país ganhou um nível de qualidade de vida que é invejado por
por nós brasileiros, por europeus que se aposentam e vão morar lá em Portugal hoje, por jovens de universidade que vão, na verdade, estudar lá em Portugal dentro do programa Erasmus Mundus, né, de passar 6 meses a 1 ano, porque querem a cultura. No final é tudo isso, é cultura, é gente, são pessoas, né? Ou a gente investe nas pessoas, né? E como é a frase, né? Como inovar dentro da inovação, é o tempo todo, né? Mas se preocupando com o bem comum, se preocupando com as pessoas e se preocupando com a qualidade de vida no Brasil, né? Como eu disse, a gente aprendeu nessa pandemia que a gente não precisa de muito, né? Não precisa de muito. A gente precisa mesmo melhorar a qualidade de vida das pessoas, a qualidade de vida das cidades. E a inovação tem que servir para isso. A inovação não tem que servir para deixar as pessoas mais ricas, não. Ela tem que servir hoje para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É para isso que com isso que a gente tem que se preocupar. E olha, o Brasil está fora do jogo, né? Basta ver o que aconteceu agora. Aliás, o Brasil, parte da Europa também, certo? A África nem se fala, né? Aliás, até os Estados Unidos mostrou que está meio fora do jogo nessa brincadeira, que foi a vacina. A gente só se viu aqui como cobaia, tanto do Butantan como da Fiocruz. Porque no final a gente ficou fora do jogo. Pô. Agora, lembrando, no país que inventou o soro antiofídico, que teve uma participação fundamental na questão da vacina da febre amarela, da vacina da poliomielite, de tudo isso, de todo esse histórico que a gente teve lá para trás, quer dizer, hoje a gente simplesmente não faz parte, porque tem o quê? Deixou de se preocupar com as pessoas, com a ciência, com a tecnologia, que no final é o quê? É gente. Gente pode não ser tudo, mas é quase tudo. Né? Show, Pierre. Eu tenho muita gente te dando aplauso aqui no chat, viu? Depois você olha lá. E você, Ana Paula? Eu fico muito feliz de ver mais pessoas falando o que o Pierre falou, assim, porque é muito similar ao posicionamento que eu tenho. E eu concordo plenamente com o que o Thiago falou, né, na questão de pessoas, né, e eu acho que dentro da área de inovação e dentro dessa bolha que a gente vive da inovação, que eu já acho que virou uma bolha gigantesca que precisa ser quebrada, né, parar de fazer inovação para departamento de inovação, parar de fazer inovação para departamento de TI de grande empresa, sabe? A gente tem que fazer inovação para o povo, a gente tem que fazer inovação para resolver o problema real das pessoas. A gente tem que fazer inovação em saneamento básico, em educação, em transporte, em construção civil, sabe? No problema real da grande maioria da população brasileira que está em classe B, C, D e E, não na classe A, né? E o departamento de TI já é classe A, a gente tem que ir para o resto da galera, né? E a partir do momento que a gente resolve o problema real das pessoas, o problema do dia a dia das pessoas, a gente dá qualidade de vida para as pessoas, todo o resto vira, né? Tem uma frase que eu gosto muito, é que a gente precisa melhorar a água do aquário, a gente precisa melhorar a vida dos peixes, a gente precisa melhorar a água do aquário. E a partir do momento que a gente melhora a água do aquário, o peixe rico fica feliz, o peixe pobre fica feliz, entendeu? E a gente precisa melhorar o status quo de todo mundo. A gente precisa fazer a base da pirâmide subir. Que a base da pirâmide subir e todo mundo sobe junto, né? E isso é muito... Eu vou falar uma coisa dura, não quero ser mal interpretado, porque está muito polarizado isso, né? Com esse viés político que a gente está vivendo. Esse ideal de melhorar a água do aquário, esse ideal de melhorar a base do pobre é um posicionamento da esquerda, né? E tá tão polarizado, você fala isso em voz alta, já vou pedrada, né? Tipo, ser da esquerda não é ser PT, ser da esquerda não é defender político A ou político B, né? Mas é ter um posicionamento que não que a direita não faça, tá? Tem muita gente na direita que pensa assim, não é esquerda e direita, é progresso, é para frente, né? Melhorar para todo mundo, né? Independente se é do lado de cá ou do lado de lá, é para frente. E você tem que ter, você tem que fazer essas coisas, você tem que melhorar a água do aquário, você tem que melhorar a questão da educação, você tem que melhorar a questão de acesso à educação, através de transporte, através de tecnologia. Isso é feito através de política pública que pensa no bem comum, né? E quais dos nossos candidatos que a gente está passando por uma eleição municipal agora estão fazendo isso, estão querendo se propor a isso, né? Então, eu acho que essa ausência de liderança é a mensagem que eu quero passar. Para a gente se preocupar com o povo, para a gente se preocupar com política pública de inserção e diminuição da desigualdade social, para a gente ter profissional de TI capacitado em 10 anos, a gente precisa de política pública de médio e longo prazo, não política pública de 4 anos. Entendeu? E a gente só vai fazer isso através de liderança. E eu acho que a forma de inovar a inovação é através de liderança. É através de que todo mundo, dentro do seu microcosmos, dentro da sua bolha, pare de fazer as mesmas coisas, pare de brincar com os mesmos post-its, pare de replicar os mesmos métodos e se arrisque a falar que o status quo está errado, o status quo é passível de melhoria
e provoque, sabe? E não existe fórmula mágica. Não adianta replicar o Porto Digital em Uberlândia. Não adianta pegar o Vale do Silício e falar que ele é igual a Israel. Não é. Entendeu? A gente tem que criar dentro de cada um do seu microcosmos, dentro da sua empresa, dentro da sua cidade, dentro do seu estado, levantar a mão e participar ativamente dentro de construção de políticas públicas que aproximem a universidade da vida real, que aproximem o setor privado dos governos, que fiscalize os governos e as merdas que eles fazem para que elas parem de fazer e através da transparência que isso vai acontecer e traga isso tudo para viver de uma forma cada vez mais coexistindo, não tudo separado. O governo está lá fazendo merda, a educação não resolve porque ninguém quer pôr a mão, porque tem aluno demais para resolver e nada se resolve rápido e não dá eleição em 4 anos. E o setor privado quer vender curso de universidade que vai se formar um puta profissional em apenas 2 anos. Pera lá, gente, tá todo mundo errado, entendeu? Tipo, que dia que a gente vai conseguir mudar esse ciclo? Se não for através de lideranças em todas as instâncias, isso não vai acontecer. Porque o mercado não vai organizar, o mercado quer manter a situação como ela existe, que ele vai gerando renda através disso para ele, né? A manutenção da renda lá em cima continua. E como é que a gente vai quebrar esse status quo através da inserção? O exemplo das cotas foi extremamente feliz. Como é que a gente faz isso em tudo? Como é que a gente quebra esse paradigma em tudo? Como é que a gente vai fazer isso sem diminuir receita nesse orçamento desse ano da grande empresa? Porque vai tumultuar no curto prazo, entendeu? Porque quando você cria uma política de cotas para trainees negros, será que eles vão ter a mesma produtividade? Porque eles não tiveram a mesma educação de base na escola rica que o branco estudou na Zona Sul do Rio de Janeiro, por causa de um problema sistêmico, né? Então, o resultado, será que vai vir para a empresa da mesma forma? Ou será que a empresa está aberta a diminuir sua receita e seu EBITDA para fazer essa mudança no médio e longo prazo, né? Então, a partir do momento que as empresas começarem a ter uma postura de governo, se querer mudar a situação da sociedade como um todo, talvez isso mude. Enquanto as empresas não tomarem essa liderança para essa gestão de futuro e continuar deixando na mão do governo, eu acho que vai dar muito tumulto. E isso eu corroboro com a opinião do Magalu. O Magalu fez uma atitude inovadora, começou a inovar a inovação através de uma coisa que era só o governo que fazia, ela foi lá e fez e foi apedrejado. Tem que fazer não só o Magalu, mas várias outras empresas fazer a mesma coisa e fazer de forma mais audaciosa e estar disposta, às vezes, eu sei que o meu resultado não vai ser o mesmo, mas eu vou fazer porque eu preciso não só mudar, mas eu preciso dar exemplo e fazer com que outras façam, né? E a partir da liderança, cada um na sua instância, o indivíduo na sua, a empresa na sua, o governo na sua, a gente vai mudando a forma que todos veem. Câmbio. Obrigada por estar aqui. Gente, sensacional demais essa discussão. Aí eu deixo para a Carol aí fazer o encerramento com as considerações dela. Eu assino embaixo, é um prazer mesmo ouvir vocês, e é muito bom quando a gente tá vibrando na mesma frequência. Então, para mim, está sendo um calorzinho no coração, assim, está sendo muito bom. Se eu puder contribuir, né, acho que muito do que eu já penso já foi falado, mas eu gosto muito de uma definição muito simples sobre inovação, que é criar algo novo e relevante para alguém. Isso significa que eu preciso criar para uma pessoa, e essa pessoa não é um único perfil, são vários, né, essa pluralidade. E trazer o novo e o relevante é buscar também não só o do agora, mas depois, né? E dentro dessa definição, eu traria 3 pontos que a gente precisa sempre questionar e evoluir nessa direção e que nem sempre estão diretamente envolvidos com inovação. O primeiro é que inovar significa também questionar o método, não é simplesmente... E é engraçado quando surge um novo método, uma nova ferramenta, parece que as pessoas se agarram a isso como se fosse a salvação de tudo, né? O santo milagreiro que vai salvar tudo e todos, né? Mas inovar significa, inclusive, questionar ou buscar outros métodos, chegar num híbrido, chegar no meio do caminho, como a própria Ana disse, né? Não é a receita de bolo que você faz Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, para inovar na inovação, eu preciso, inclusive, questionar os caminhos que existem e buscar aquilo que faz mais sentido para o meu momento e agora. Meu segundo ponto é que eu acho que inovar, mais do que nunca, precisa ser com todos e para todos, e não só com o homem branco cisgênero que fez MBA numa Ivy League nos Estados Unidos, né? E quando a Ana fala sobre a liderança ser especialmente importante para esse movimento, isso tem tudo a ver com esse perfil, né? E quantas vagas a gente não vê de C-level em empresas
que inclusive são assim, putz, eu preciso ter um MBA numa universidade de ponta dos Estados Unidos, que, ou seja, você coloca tanto constraint que é quase impossível você ter uma pluralidade nas pessoas que vão construir, e aí essas pessoas também, tendo um único ponto de vista, elas também não vão olhar para outros pontos de vista na hora de construir. Então, não é, e também não é tirar o homem branco cisgênero, todo mundo tem como contribuir. Eu preciso só trazer mais pluralidade para o processo. E aí, o terceiro ponto, que eu acho que tem muito a ver com o que o Pierre e o Thiago falaram, é que eu preciso inovar para o presente, mas eu também preciso inovar para o futuro. Então, aquilo que é uma solução para agora, que compromete o meu futuro, isso tem um problema, né? Então, trazer mais a ética para a inovação, trazer mais os desdobramentos da inovação, é uma discussão tão importante quanto inovar para alguém agora, né, no presente, sem pensar nas consequências disso. Então, eu contribuiria com esses 3 pontos, né? Questionar o método, inovar com todos e para todos, e inovar para o presente e para o futuro. Nossa, gente, foi show demais. Estou me sentindo honrada, né, de ter mediado esse painel, essa reflexão nossa do final do painel foi maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo está aqui ouvindo, saem daqui com mensagens importantíssimas, né? Quero agradecer vocês demais pelo conteúdo que vocês trouxeram, pela participação aqui no nosso painel. Infelizmente, a gente não vai conseguir abrir para pergunta do público, porque a gente já está na hora do próximo evento, do Dia da Inovação, né? A gente vai ter uma palestra agora do conselheiro do Brain, que é o Sérgio Cavalcante, ele vai falar muito sobre um pouco disso que a gente estava discutindo, cultura, né? A cultura necessária para a inovação, mas olha, um beijo no coração de todos vocês. Obrigada, Ana, Carol, Pierre, Thiago, foi sensacional. Sai daqui elevada realmente, tá? Um abraço e até a próxima. E agradeço também a todos que estiveram conosco aí assistindo o nosso painel. Muito obrigada pela participação de vocês também, tá? Um beijo, gente. Oi, gente. Momento inspirador, né? Queria agradecer novamente a todos os painelistas. Obrigada pelo alto nível aí da discussão de vocês, por fazer a gente lembrar que inovação vai ser entregue para as pessoas, então ela tem que melhorar a vida das pessoas, né? Olhar mais aí para a sexta onda da inovação, que fala de innovability, né? Inovação com sustentabilidade, enfim. Afinal, a gente precisa de inovar para a gente continuar aqui, né? Esse mundo precisa ser habitável. É isso aí. Obrigada a todos.